Boa tarde, gente. Deixa eu ajustar aqui. Boa tarde. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, lembrei de colocar o tema aqui para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, que ontem tinham me perguntado, eu falei que eu tava com uma paciente que tinha uma lesão, que foi operada, porém a sua dor profunda não voltou e ela tava com dor por conta da cervical e pela sobrecarga, né, essa alteração biomecânica com uma sobrecarga nos membros torácicos que ela acabou tendo, e ela estava com dor na cervical. E daí algumas pessoas perguntaram sobre, porque eu falei andar desconexo, e as pessoas perguntaram, nossa, mas não se fala mais andar medular? Daí eu desenterrei uma postagem minha de outubro, não faz tanto tempo, mas em outubro eu fui pro congresso da BNV, e lá estava a professora Natasha Obi, que é uma sumidade, acho que, na minha opinião, uma das maiores pesquisadoras da neurologia veterinária. E a professora Natasha estava falando sobre a questão de reabilitação, não de reabilitação em si, mas sobre lesões medulares. E daí eu fiz uma pergunta para ela, porque ela é a autora do Consorte, que colocou padronizou as nomenclaturas com relação a lesões de coluna e deixou tudo muito mais claro, isso há 2 anos atrás, acho que 2021 ou 2022 o Consorte foi publicado, acho que 2022. E o Consorte, quando ele foi publicado, né, ele traz informações incríveis, até indico quem nunca leu, ele, assim, é uma bíblia, assim, a questão de valor de conteúdo, ele é excelente, fala tudo sobre lesão medular, desde prognóstico, diagnóstico, tudo que vocês possam imaginar. E daí eu perguntei para ela, falei, professora, quando eu li o seu artigo dentro do Consorte sobre andar medular, né, ou lesão medular, que o animal não tem, ele anda sem dor profunda, eu achava que a senhora fosse dar um outro nome. Por quê? Por que a temática é tão importante para a gente na área de reabilitação? Existe uma grande diferença entre um paciente que tem uma hérnia de disco e vai reabilitar dessa hérnia de disco e um paciente que teve uma fratura ou uma luxação vertebral e vai reabilitar dessa luxação. O que acontece? Enquanto na fratura ou na luxação eu tenho uma ruptura, muitas vezes, né, a gente tem uma ruptura completa dessa medula, uma secção medular, um paciente com hérnia de disco, sem a dor profunda, e a dor profunda, quem faz a conexão é o trato espinotalâmico, que vai levar a informação do nosso estímulo doloroso para a percepção no sistema nervoso central. Então esse trato espinotalâmico é que traz essa informação sobre a presença da nocicepção, que é a da dor profunda. E isso está alterado, mas outros tratos da medula espinhal estão intactos. Então o que acontece? Ali eu não consigo dizer que eu tenho um andar feito por reflexo. Eu tenho ainda algum controle do sistema nervoso central, claro, né, e medular porque medula é sistema nervoso central, mas antes da lesão, porque eu ainda tenho tratos passando ali. Diferente de uma ruptura, de uma fratura, né, luxação que acabou levando a uma secção dessa medula espinhal. Que daí eu tenho que desenvolver realmente um andar medular, né, um andar espinhal, spinal walk, que se chama em inglês. E daí nesse congresso, eu perguntei para a professora Natasha, eu até deixei a postagem para vocês verem, qual seria o nome que ela dá? Porque não é a mesma coisa. A gente vê, existe uma grande diferença. Quando eu estou reabilitando um animal que teve uma fratura, vocês vão perceber que os reflexos são muito mais incoordenados.
O animal ele não consegue parar, ele não consegue ter essa conexão entre membro torácico e membro pélvico. É um animal que tem um andar muito mais descontrolado, né, incoordenado. Então é muito mais difícil ele ter isso, ele não consegue desenvolver, chegar a um ponto de manter uma boa marcha. Mas isso é importante dessa mesma forma, porque é com isso que o animal consegue ter uma certa independência e autonomia, porque ele consegue se levantar e ele vai meio que tropeçando, cruzando e sem coordenar com os membros torácicos, e esse é o considerado o andar espinhal, o andar medular. Quando eu tenho uma lesão, prestem bem atenção a diferença, quando eu tenho uma lesão por hérnia de disco, que tratos ali ainda sobram com uma conexão da parte encéfalo com relação ao resto do corpo do animal, né? Porque existem tratos passando ali ainda íntegros, eu não sei, não dá pra gente falar quais, mas existem. Você tem uma coordenação melhor desse passo. O animal não tem dor profunda, ou seja, o trato espinotalâmico ele tá afetado com certeza, ele tá lesionado. Mas existem outros tratos que ele consegue melhorar a marcha desse animal. Então eu tenho pacientes que têm esse andar, que não dá pra gente dizer que é um andar medular, porque ele não é um andar só por reflexos, mas ele tem uma certa coordenação da passada. Quando o animal para com os membros torácicos, os pélvicos não atropelam os torácicos, ele simplesmente para também. Esse animal também é incontinente urinário e fecal, da mesma forma que o que tem uma fratura, porém ele tem uma certa coordenação ao andar. Tem animais, eu tenho, por exemplo, a Neca aqui, que é uma paciente que vem para fazer uma certa manutenção e ajustar algumas questões, né, que a coluna ficou um pouquinho torta. Às vezes ela tem dor por sobrecarga na cervical, mas são pacientes que eles têm uma habilidade motora muito grande, a função motora é muito melhor do que um paciente com andar medular. E eu questionei a professora, que eu falei, eu estava ansiosa para ler o Cansotti e ter um nome para isso, uma nomenclatura. Então, essa nomenclatura, como é que a gente define que esse animal ele tem qual é o padrão locomotor dele, qual é o nome? E daí ela falou, se você quer alguma coisa diferente de spinal walk, porque para o neurologista não tem tanta diferença, né? Ela estuda e ela é totalmente acadêmica. E para o neurologista voltou a andar ou não, ou sem dor profunda. Pra gente na reabilitação não, pra gente é essencial isso. Pra gente eu falo sobre prognóstico, eu sei falar pro tutor que o animal vai ter mais independência. Então eu precisava de um nome, eu queria um nome. E daí ela chamou de disconnected walking. Então um andar desconexo, um andar desconectado. Então, para vocês entenderem que não é a mesma coisa. E a gente tem um trabalho recente de 2023, se eu não me engano, eu até deixei aqui para eu dar uma olhada, de um grupo de pesquisadores da Suíça, que eles falam sobre, eles colocam tudo no mesmo balaio, né? Assim, que eu não acho correto porque não é a mesma coisa. Como eu falei, quando a gente não tem uma fratura, e não tem uma secção dessa medula, a gente tem tratos ali presentes passando, que trazem informação importante, levam a informação dessa coordenação. Então, mas eles falam um pouquinho sobre a classificação sobre o spinal walk, e eles falam que, exatamente, que é o ganho da função motora involuntária em cães sem a nocicepção com lesão tóraco-lombar. E aí eu acrescentaria com secção da medula, né? Porque daí você tem algo totalmente mediado por reflexos. Então, daí ele continua falando, vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem que essa é a classificação que eles dão, que é uma marcha reflexa, ou seja, mediada estritamente por sistema nervoso periférico, reflexos. E esses reflexos, por meio de interações dinâmicas complexas entre os GPCs, que o GPC é um gerador de padrão central, que é uma rede de interneurônios que é conectada. E essa rede ali na substância cinzenta da medula espinhal vai modular o motoneurônio que vai ativar a marcha. Ou seja, eu sei que eu tenho neurônio motor inferior intacto para eu gerar a marcha daquele animal. Isso também tanto no andar medular
quanto no andar desconexo. E o que vai gerar essa coordenação desse neurônio ser ativado, já que eu não tenho no andar medular um pensamento de eu vou andar e minha medula vai levar essa informação, os GPCs, que são essa rede de interneurônios nessa substância cinzenta, que vai modular então esse controle motor para desenvolver essa marcha reflexa desse animal. Então, quanto mais a gente treina esses animais com lesão medular grave, tá? Tanto um quanto o outro, tanto lesão com andar medular quanto andar desconexo. Eu estimulo esse GPC para ele desenvolver um padrão rítmico de marcha, de ativação. Então, o interneurônio ele vai controlar que esses motoneurônios façam ou a extensão ou a flexão. E daí o que ele faz? Ele faz uma alternância entre membro direito e pélvico esquerdo. Então ele vai ser, de uma certa forma, alternado e inibitório, quando um está sendo estendido, o outro flexionado. Então é uma mistura, né, entre os reflexos, quando a gente fala sobre os reflexos flexores e os extensores cruzados. Então um flexiona e o outro estende, certo? Então, essa mecânica de estímulo é coordenada pelo GPC. E outra coisa interessante que esses autores falam, né, esse grupo da Suíça, eles falam que não tem só o GPC, mas também que a gente sabe que tem o feedback proprioceptivo quando tem a ausência do controle motor, né? Então, se o cérebro não está mandando a informação para esse animal andar, é o GPC e as informações que vêm dos sistemas de propriocepção. Então, quais são os receptores proprioceptivos que a gente tem nesse animal, né? São os fusos musculares, as cápsulas articulares, os órgãos tendinosos de Golgi, que eles sentem esse desequilíbrio e eles mandam a informação para a propriocepção ali. Então, esse feedback proprioceptivo que vai atingir ali a medula, junto com o GPC, vai gerar esse padrão que a gente chama de spinal walk ou andar medular, certo? Desta mesma forma, todo esse complexo ativado, só que existem tratos que ainda permanecem ali conectados, vão fazer com que exista uma melhor performance dessa locomoção, com um certo controle entre torácico e pélvico nesses animais que a gente tem o que a gente chama hoje de andar desconexo, porque não tem um nome em português, então eu simplesmente traduzi esse disconnected walking da professora Natasha Obi, e eu, obviamente, por respeito e admiração que eu tenho por ela, eu falo disconnected walking ou andar desconexo, porque não me cabe, eu acho que a gente tem que respeitar uma pesquisadora como ela. Se ela falou disconnected walking, é assim que vai ser chamado por nós também. Então, agora, para a gente pensar na parte da reabilitação, se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa explicação do que é um e do que é outro, que não entendeu, coloca aqui nas mensagens para eu tentar explicar e também sanar essas dúvidas, que isso é imprescindível. Isso, muitas aulas de neuroreabilitação não é abordado, e isso é extremamente importante para você não colocar. Claro que o tutor não vai saber, né? Eles vão falar andar medular, mas você tem que saber exatamente o que é o andar medular feito num animal com uma fratura e o que é o andar desconexo de um animal com uma hérnia de disco, tá? Então, essa questão, Flora, calma que eu vou chegar aí. A gente tá falando primeiro da diferenciação entre um e outro, para todo mundo entender realmente quais são esses tipos de lesões, tá? Que a gente tem diferença. Então, existem tratos que estão passando ali num animal que tem uma hérnia de disco. Ele não rompeu a medula 100%. Então, existe ali uma comunicação. Beleza. Bom, a partir disso, a gente aí não tem uma diferença, já que eu preciso estimular de todas as formas os GPCs e esse feedback proprioceptivo. Eu não tenho exercícios diferentes entre um e outro. Claro que um animal com uma hérnia de disco vai ser muito mais fácil de reabilitar, na minha opinião, do que um animal com uma fratura, tá? Então, Carol, depois você volta, porque foi uma explicação muito complexa. Eu passei por todas as áreas. Depois você volta e assiste de novo, que eu vou deixar salvo.
pra gente chegar agora e falar sobre a reabilitação, que esse é o meu foco, tá? Quando a gente faz exercícios, né, a gente tem que entender que, claro, é importante eu fazer um treino de sustentação, isso é essencial, tá? É importante eu desenvolver um padrão rítmico de marcha, que daí entra a esteira, para facilitar. E isso é claro que eu posso usar outros recursos como eletroterapia, que daí eu vou fazer uma facilitação neuromuscular para lembrar o organismo como ele contrai o músculo, para daí eu fazer a passada. E também um laser que vai me ajudar muito, porque no foco da lesão existe o que a gente chama de cicatriz glial. E essa cicatriz glial na medula prejudica essa comunicação. E quando você faz o laser, você diminui o tamanho da cicatriz glial e melhora a regeneração tecidual de um tecido íntegro. Então isso é fundamental quando a gente vê trabalhos que falam da importância do laser nessa fase inicial pós-lesão. É assim, o animal operou, você já tem que estar lá fazendo laser em seguida. Ou o animal lesionou, o laser precisa começar a fazer em seguida, tá? E calma que eu vou falar dos exercícios, gente, eu já vou chegar lá. Então a gente tem os exercícios de sustentação, os exercícios de estímulo de reflexo, a padronização da marcha e os recursos eletrofísicos que vão me ajudar. A gente tem, claro, como eu falei, o laser e o eletro, na minha opinião, são os que a gente mais usa, e aqui na Reabilita é o que a gente mais utiliza para esses pacientes. Mas você pode usar, por exemplo, o campo eletromagnético. Também tem trabalhos da própria Natália Zidan, que é uma pesquisadora que trabalha com a professora Natasha Olby lá nos Estados Unidos. Ela é brasileira e ela mostrou que existem benefícios de usar o campo magnético para pacientes pós-operatórios de lesão de coluna. Mas aqui a gente usa muito mais o laser associado ao eletro, né? O eletro eu digo para estimulação, para fazer uma contração dessa musculatura, né? Estimular ao máximo que eu conseguir para ajudar na sustentação. Os exercícios, gente, eu vou mostrar para vocês também. Eu tenho um vídeo só com uma paciente minha fazendo, depois eu posto aqui também nos stories, tá? Todos os exercícios que a gente faz aqui na Reabilita antes de começar o exercício de marcha. Mas eu vou tentar compartilhar aqui com vocês algumas imagens desse trabalho desses pesquisadores na Suíça, do que eles fazem. Então eles falam da importância da gente usar suportes para que esse animal volte a ficar em estação. Ou seja, o corpo dele em estação já vai estimular o padrão, todo esse feedback proprioceptivo de posicionamento, toda a parte do próprio GPC de extensão, né, que eu preciso trabalhar esses músculos antigravitacionais para que esse animal fique em estação, né, fique se sustentando. Então aqui, por exemplo, ele fala da importância de colocar essas alças, né, esse suporte. Também vou mostrar algumas imagens desse trabalho, tá? Ele fala também de mostrar para o paciente, né, qual é o posicionamento correto, usando o feijão ou bola, que você consiga transferir um pouco do peso para frente e para trás nesses animais. Então eles vão entendendo onde está o centro de gravidade, que está totalmente alterado, né? Eles acabam levando o centro de gravidade muito mais para a região escapular, de ombro, sendo que teria que ficar um pouco mais para trás. Então você começa a trazer um pouco mais para trás. Vou colocar outra imagem aqui. Daí aqui ele mostra o início de uma posição sustentada, né, que o animal consiga se equilibrar e que você não fique segurando os membros dele. Então ele por si só consegue trabalhar esse equilíbrio na sustentação, tá? Isso, gente, não é que ele vai fazer um ou outro, é para fazer todos e vendo o que se encaixa para aquele paciente. Daí ele fala sobre exatamente o que eu tinha já citado, mudar o centro de gravidade, né, a força do centro de gravidade para o animal se adaptar. Então você vai mudando para frente e para trás com o feijão ou com a bola. Vou colocar outro aqui. E aqui ele mostra daí um animal que já se sustenta fazendo exercícios numa plataforma, né, que seria numa prancha. Aqui é uma prancha redonda.
E aqui exercícios com um disco, tá? Para você conseguir estimular. Então eu tenho o estímulo da propriocepção desse animal, né? Esse feedback proprioceptivo, junto com a extensão desse membro. Ainda não estou trabalhando a coordenação do GPC, que eu vou falar depois para vocês. Qual o tamanho do feijão para um Border Collie grande? Depende do Border Collie. Eu não sei tamanho de feijão. Eu sempre vejo, eu meço sempre da barriga do animal até o chão. E daí eu vejo qual é o tamanho adequado da bola ou do feijão que eu tenho disponível. Mas eu não sei números, tá? E aqui, por último, eles mostram também nesse trabalho os exercícios sobre a bola, né? Ou apoiando os membros torácicos e fortalecendo o membro pélvico, ou sobre o feijão. Então, são esses exercícios, porque nesse trabalho ele fala da importância de ter equipamentos e esses slings, essas faixas que auxiliem o suporte desse animal, além do trabalho da marcha que é feita em esteira. A gente tem trabalhos também, vou parar de compartilhar aqui, só para... A gente tem trabalhos também da professora Ângela Martins lá em Portugal, que ela faz com uma intensa fisioterapia. Então é muito importante que essa físio seja de forma muito, muito intensificada. E nesse trabalho da Suíça, gente, só para vocês terem ideia, eles falam que as sessões variam eles falaram um número de sessões, tipo de 120 a 300 e tantas sessões. Ou seja, é um trabalho muito longo. Não vai achando que 1, 2 meses é que vai dizer pra gente que esse animal voltou a andar, tá? Isso, como eu falei, eles estão falando de andar medular e andar desconexo. Eles colocaram tudo no mesmo, com o mesmo nome, tá? Eles chamaram tudo de andar medular, que na minha opinião não é, como eu falei pra vocês. E sim, Bianca, esses exercícios você pode passar para o tutor fazer em casa com certeza. E ele fala isso no trabalho, da importância de você associar exercícios que o tutor possa fazer. Mas, Bianca, depois eu vou compartilhar com vocês nos stories esse trabalho para vocês lerem, né? Quem quiser, quem tiver interesse. Como eu falei, com alguns conceitos que eu não concordo na questão do andar medular e eles colocam a mesma coisa como se fosse um andar desconexo, mas a professora Natasha Schaub mesmo já falou que ela também vê de formas diferentes. Mas a importância disso, das pessoas fazerem em casa. E vou colocar também um vídeo com uma paciente minha falando todos os exercícios que a gente faz nos pacientes que tem que desenvolver ou andar medular ou andar desconexo. Então, seria primeiro os exercícios de sustentação e depois iniciar com os exercícios de marcha? Na verdade, você não precisa necessariamente seguir essa ordem. Eu gosto de seguir essa ordem de uma forma meio que primeiro eu vou sustentar e depois eu vou andar até o limite do animal, né? Até eu ver que ele entra em fadiga. Mas já existe na fisioterapia humana um conceito, gente, que não existe uma hierarquia de ganho na reabilitação. Então, o animal não precisa necessariamente aprender a ficar de pé para depois você treinar a marcha. Não existe isso. Essa hierarquia é um conceito bem antigo da fisioterapia humana. Então, pra gente, na veterinária, a gente treina a sustentação e treina a passada, tá? Treina a marcha. Não tem essa regra de eu não vou começar a treinar a marcha enquanto ele não se sustenta. Não é isso. É começar com os dois ao mesmo tempo. Eu prefiro fazer primeiro a sustentação, mais para controlar um pouco o animal, para depois você gerar esse estímulo de GPC. Porque concorda que quando eu tô ali, eu tô só estimulando os extensores. Na hora que eu começo extensor e flexor, daí você começa a coordenar esses reflexos, né? Que é quando o GPC entra nessa formação de padrão rítmico. Deixa eu só responder todas as perguntas. A Jamile falou, quando pode colocar... Quando pode... Não entendi a pergunta. Pode orientar o tutor a colocar cadeirinha de rodas. Jamile, eu só oriento quando eu percebo que é um animal que é totalmente motivado e que a cadeirinha de rodas vai funcionar para ele conseguir ter o desenvolvimento desse andar, tá?
Ou se é um animal... Gente, lembrando que o que a gente está falando, o spinal walk, tanto o andar medular quanto o andar desconexo, são cães com lesão tóraco-lombar. Ou seja, quando eu tenho sinais de neurônio motor superior. Ou seja, eu tenho lesões entre T3 e L3, tá? Daí sim a gente tem esses animais com aumento dos reflexos e daí eu posso gerar. Então, uma cadeirinha de rodas é para um animal com lesão de neurônio motor inferior, que eu sei que não vai conseguir desenvolver isso. Que daí isso realmente ele não vai conseguir voltar a andar, por exemplo. Oi, Marcela, você acha que a hidro auxilia de alguma forma na reabilitação desses animais? Com certeza. Não é que a hidro ela é essencial, mas para mim a esteira é essencial. A esteira que ela seja tanto dentro da água ou fora dela. A esteira dentro da água, por que ela é interessante? Porque você consegue sustentar o peso do animal com a água e daí você acaba desenvolvendo essa marcha rítmica, né? Que é importante esse padrão rítmico para estimular o GPC. Porém, eu tenho pacientes que não gostam de água de jeito nenhum. Então, a gente tem paciente que usa a esteira pequenininha da Fitness Dog, que é aquela esteira portátil. A gente monta e faz a movimentação. Então, o importante é gerar um padrão rítmico de marcha. Não é a água, tá? O importante é a esteira. Então, dá para reabilitar sem esteira? Dá, mas vai te levar mais tempo. E porque o importante é você fazer aquela questão rítmica constante, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E uma hora pra gente cansa. Então, é por isso que eu acho interessante a esteira. E quem faz domicílio pode usar essa esteira pequena da Fitness Dog, que funciona super bem e tem um custo super acessível perto de uma esteira aquática. Nossa, 300 sessões? Pois é, Rafael, bate até um alívio. A gente acha que tá demorando para ter resultado. Exatamente. É que eu não consigo colocar aqui exatamente o... eu não vou... Deixa eu tentar ver. Não vai estar aqui. Eu tinha até pego, mas acho que não vou conseguir mostrar para vocês. Não dá. Eu tinha printado para mostrar, mas não vou conseguir. Quem quiser, depois eu vou colocar... Eu vou colocar exatamente o tempo que esse artigo achou para vocês, tá? E vou colocar o artigo na íntegra para quem quiser. A Tina caiu de paraquedas, sou tutora. Ih, Tina, então o assunto não é com você hoje. Aqui a gente está falando só sobre a parte de reabilitação e as técnicas para a gente utilizar nesses pacientes. Estou há 1 ano. Eu vi a sua pergunta, Tina. Fazendo o meu, mas estes têm os movimentos, só falta ir. Ótimo, é assim mesmo. É um trabalho de formiguinha e tem que ser a questão de ser incansável para estimular esses animais. Porque quanto mais a gente estimula, mais chances eles têm. Tá? É que eu não vou lembrar. Eles falaram de 25 ou 28 até 65 semanas. Tipo, é muita coisa, né? O Rafael falou, faço esteira seca como a sustentação. Exatamente. É isso, né, Rafael? Aqui a gente faz a mesma coisa. A ideia é sustentar o peso e desenvolver essa marcha. Deixa eu ver se... Você indica a cadeirinha com pedal? Carol, essa movimentação curta, pra mim, eu não acho tão interessante. Porque daí, se você solta esses membros, às vezes o animal pode, com o aumento dos reflexos, melhorar a passada. Eu tenho um paciente que tem essa cadeirinha com pedal, mas ele tem uma lesão de neurônio motor inferior. Então, não é a mesma coisa do que a gente está falando hoje, tá? Vamos ver. Qual a frequência das sessões? Milena, quanto mais, melhor, né? Por isso que é tão importante e por isso que esse trabalho traz isso, dessa colaboração do tutor. Se a pessoa não pode fazer físio todos os dias, que eu entendo, né? Porque o custo sai elevadíssimo. Mas se você tiver a físio pelo menos 2 vezes na semana e o tutor fizer exercícios em casa os outros dias, tá maravilhoso. A gente tem que entender que não é um caso ortopédico que eu preciso de repouso, que o animal já tá apoiando. Não, se eu não estimulo, esse animal não vai voltar a andar, tá? A esteira seca portátil dá para todos os tamanhos de cães? Não, até 15 quilos. Também queria sanar a mesma dúvida da Jamile sobre quando indicar a cadeirinha e quando insistir na reabilitação. Liz, eu insisto sempre e vou conversando com o tutor. Nesse trabalho, eles falaram que a recuperação dos animais sem dor profunda, que voltaram a andar, foi de 58%. Então, assim, tem animais que não vão voltar, tá, gente? Então, vejam bem,
A gente está falando de um trabalho que você pode ou não colher frutos. Então tem que deixar isso claro para o tutor. A gente vai fazer de tudo, mas pode ser 58% desses animais voltaram a andar com andar medular ou andar desconexo, porque esses animais não têm dor profunda, não têm nocicepção e também não têm controle de micção e defecação, ou seja, são incontinentes, tá? Então é importante ter essa questão bem clara. Pode ser que não volte, mas eu sempre aposto, né, tentando fazer de tudo e avaliando. Então não dá pra, quando a gente fala, quanto tempo que a gente vê? Pode ser que você faça 12 semanas e não vai funcionar. 12 semanas e são quase 3 meses. Não vai. Então, assim, a partir de 6 meses que a gente vê alguma resposta. Eu já tive pacientes que voltaram depois de 1 ano a ter andar desconexo. Então, é muito relativo, né? É muito de paciente para paciente. A Bianca perguntou, existe algum suporte órtice que pode ajudar a manter o animal em estação? Bianca, suporte a gente vê totalmente manufaturado, né? Como ele mostrou, com faixa, você pode usar a própria cadeirinha de rodas, mas órtice não tem, porque é sustentação do peso desde o coxal, né? Então você tem que fazer toalha, né? Ou uma lona, porque o animal coloque os membros, aquelas faixas de suporte, a Ortocani tem umas bem interessantes. O laser indica quantos joules? Carol, depende do tamanho do animal, porque daí eu vou ver se esse animal tem muita gordura ou não, se esse animal eu consigo ter uma boa penetração, ou se eu vou ter muita perda de energia. Então vai variar de 5 joules num cão pequeno até 8 joules, 10 joules num cão maior. Na questão de perda de energia, né, gente? O que é importante é o comprimento de onda ser infravermelho. Comprimento de onda infravermelho para eu poder penetrar ali nos gânglios da medula espinhal, né, na raiz do nervo. Então, para mim, sempre direcionando para a raiz do nervo. Tem algum exercício que ajuda essa questão de defecação e incontinência? Não, não tem. Não tem, Jamile. Infelizmente, não existe nada, tá? E o que a gente faz é isso, estimular. Então, é trabalho do GPC, fazendo estímulo de flexor, estímulo de extensor, que eu vou pôr os vídeos da NECA para vocês, que daí a gente estimula a sustentação, estimula a passada, estimula exercícios para ela estender, estimula para ela flexionar, e daí a gente estimula depois o padrão locomotor correto exatamente na esteira, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês são exercícios que dá para alguns tutores até fazerem, mas só deles deixarem o animal em estação e conseguir fazer um pouco da marcha, fazer o estímulo do flexor, são exercícios até passivos, né? Porque eu vou lá, eu vou estender os dígitos e o animal flexiona o membro, ou eu vou lá e faço uma extensão, né? Ajudo o animal a ou estar sentado, estender o membro, ou pressionando o dorso da pata, ele estende o membro. Então isso tudo é importante e o tutor pode realizar em casa nos dias que o animal não for para reabilitação. A partir de quanto tempo eu treinar com a cadeirinha? Luana, depende muito. Se é uma cadeirinha que possibilita o animal fazer um exercício, pode começar recente. Ele não pode ter mais dor espinhal, né? Ele tem que ter feito a cirurgia, ou ele não precisa, por exemplo, se é um tratamento conservativo, já o animal não pode ter dor, e daí você começa a fazer os estímulos com a cadeirinha. Porque daí você pode desenvolver atividades com a cadeirinha, não é só uma coisa de vai ficar lá e não vai ter estímulo. Professora, poderia passar os exercícios para os tutores fazerem em casa? Eu já passo a sustentação na hora de se alimentar. Sim, Liz, eu vou pôr o vídeo para vocês, tá? Que é o vídeo dessa minha paciente que tá gravada, e daí vocês conseguem ver de uma forma assim, dá para ver todos os tipos de exercício que a gente faz e que a gente passa, tá? Mais alguma dúvida, gente? Então eu vou fazer um resumo do que a gente conversou aqui, porque daí eu já vou mandar para vocês o link do artigo, vou mandar para vocês os exercícios, né? Vou colocar um story com esse vídeo, porque vocês conseguem salvar ou compartilhar com o tutor. E daí vamos fazer uma questão, um
um apanhado do que eu falei. Deixa eu só ver. Marcela, você poderia fazer um curso sobre reabilitar esses casos de lesões? Eu tenho intenção de fazer um curso de neuroreabilitação. Aliás, eu faço uma pós de neuroreabilitação com o professor Ronaldo Casimiro. E eu tenho intenção de fazer, mas como a gente acabou de lançar o curso de eletro e em breve vai ter o curso de magneto e também o curso de recursos eletrofísicos presencial, que vai ser agora em março. Então, para quem tem dúvidas e faz tempo que fez a pós e tem essa questão de será que eu estou aplicando os parâmetros corretos de laser, eletro, ultrassom, campo magnético, TCAR, tudo, a gente vai fazer uma revisão de tudo isso, dos protocolos mais atuais e tirar todas as dúvidas bem hands-on. Então vai ter a parte teórica e a prática. São 20 vagas aqui em Santos. Algumas pessoas já fizeram o primeiro curso, assim, eu sei que o pessoal saiu bem satisfeito. Então a ideia é, para quem não tem tempo de ler todos os artigos que saem de todos os recursos, a ideia desse curso é exatamente refrescar e atualizar. É uma reciclagem de conceitos que muitas pessoas vêm com conceitos muito antigos e isso atrapalha na entrega do seu tratamento para o paciente, tá? Então vai sair mais para frente de neuroreabilitação, mas não é tão rápido. Ainda vai demorar um tempo. Mas o de recursos eletrofísicos tá aí para quem tem interesse, tá? E ele vai ser em março aqui em Santos presencial, se eu não me engano, no último final de semana, 29 e 30. 28, 29 e 30. Eu tô péssima. Acho que é 29 e 30. E a gente vai fazer ainda uma visita na HTM para conhecer a empresa e ver toda a linha de produção, conversar com os engenheiros. Vai ter palestra lá dentro. Eu vou dar palestra lá dentro, palestra inédita lá dentro. Então vai ser um curso bem, bem bacana, tá? Mas o de neuroreabilitação chega. Ainda não agora, mas vai chegar. Bom, eu vou fazer um apanhado de tudo que a gente falou até agora sobre as formas de andar medular e o andar desconexo. Então, o que a gente comentou, né, o que eu falei para vocês é que o andar medular ele é diferente do andar desconexo. O andar medular, a gente fala de um animal que teve uma secção da medula espinhal e ele tem uma coordenação só pelos GPCs e pelo feedback proprioceptivo. Enquanto o animal com andar desconexo, de acordo com a professora Natasha Olbe, existem tratos ainda da medula espinhal que estão íntegros. O trato lesionado da dor profunda é o trato espinotalâmico que está lesionado, mas os outros tratos fazem uma certa coordenação dessa passada, além dessa questão do GPC, que também é estimulado, e o feedback proprioceptivo, mas existem tratos passando ali para fazer essa conexão e uma certa coordenação. Enquanto eu tenho um andar medular de uma forma totalmente incoordenada de membros pélvicos com membros torácicos, a gente tem uma certa coordenação por conta desses tratos íntegros no andar desconexo. Então essa é a grande diferença. O estímulo, gente, vai ser exatamente igual. O que não é igual é o prognóstico, o resultado que a gente vai ter na reabilitação, tá? E daí, como eu falei, nesse trabalho da Suíça, eles falam muito sobre as sustentações, mas é importante a gente trabalhar também os reflexos, principalmente para gerar o GPC, reflexo de flexor e de extensor cruzado. E daí a gente faz a importância da esteira, para você desenvolver o padrão de marcha. Então é muito interessante quando você consegue fazer essa movimentação para que tenha um padrão rítmico. Então a esteira te ajuda a isso, não necessariamente é uma esteira aquática, tá, gente? É uma esteira que você consegue desenvolver essa ritmicidade no padrão da locomoção. Então basicamente foi isso que a gente conversou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho, coloca aqui, tá? Rafael, gostaria de ir nesse curso, mas Belém Santos é difícil, mas irei fazer o de laser. Rafael, vem, eu acho que já tem aluno da Bahia inscrito. Então, vem. A gente deixa, já tem uma lista dos hotéis, depois a gente manda para vocês toda a parte dos hotéis, quais são aqui perto, acho que vai valer super a pena. Agora eu não entendi essa pergunta. Qual e por entre e depois? Qual é pior? Qual é pior dos dois andares? Com certeza o andar medular, que não tem tanto controle. O andar desconexo tem um controle ainda por esses tratos íntegros que estão ali na medula espinhal. Mais alguma dúvida, gente?
esperar um pouquinho para ver se tem alguma pergunta, mas acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Falei das definições, falei das percepções que muita gente ainda usa errado. Muitas pós-graduações ainda ensinam de uma forma antiga. E falei dos exercícios e vou colocar para vocês. Fiquem atentos nos stories que eu vou colocar já para vocês. Stephanie, é necessário estímulo contínuo ou só até desenvolver o padrão de caminhada? Stephanie, se você para de estimular um animal que aquilo não é o normal para ele, não é o padrão de locomoção dele, ele simplesmente vai paralisar de novo. Então, existem grandes chances de ter recidiva, tá? Mas, como eu falei, venha para Santos, sim. Quando a gente tem essa lesão, é importante, se eu dou alta para o paciente, o tutor precisa caminhar com esse animal diariamente. Não tem como parar, tá? Como diferenciar um do outro, a Bianca falou. Bianca, o andar medular, ele vai ser quando tem secção da medula. E daí você vê que os pélvicos e os torácicos não tem... Ele meio que atropela um outro, não tem coordenação nenhuma entre eles. Já o andar desconexo, ele é uma lesão toracolombar, é um animal que não tem dor profunda, ou seja, não tem nocicepção, porém existe uma certa coordenação entre membros torácicos e pélvicos. O animal é incontinente, tanto de urina quanto fezes, mas você vê que existe uma certa padronização, uma certa coordenação entre torácicos e pélvicos, tá? Por conta desses tratos íntegros ainda da medula espinhal. Como saber se a medula... Bom, eu já falei pra Tina. Como diferenciá-la visualmente? É isso. Natane perguntou, professor, irá abrir curso de cinésio? Sim, Natane, mais pra frente, não é agora. Mas no caso de secção de medula, exemplo, região toracolombar, como o animal consegue realizar movimentos de membro pélvico? Eu tenho um paciente assim. Por reflexo. Exatamente o que a gente está falando. Se existe uma lesão toracolombar, uma secção medular, o que funciona são os reflexos de flexão e extensão desses animais. E daí ele tem movimentos totalmente incoordenados, totalmente. O que fazer com animais que voltam a nadar, porém ficam arrastando os dedos, voltam a andar? Eu acho que daí você, Jamile, tem que trabalhar mais a propriocepção. Tem órtese que você consegue colocar para tracionar um pouco os dígitos, mas a propriocepção é a última que volta, né? Então a gente tem que lembrar disso. É o último da recuperação desses animais, é o último que vai voltar. Perdão. E você pode usar exercícios que sustentem mais os dígitos. Por exemplo, o obstáculo. Bem baixinho, né? Para que ele faça essa extensão dos dígitos para movimentar. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Conseguiram entender essas diferenças visuais? Como a gente vai encarar cada um? Bom, então, se alguém ainda... Professor, extrusão de T11 e T12, que se estende até T6, teria alguma chance? Não, Carol, porque se tem lesão até T6 ou L... Você quis dizer T6 ou L6? T6? Antes disso? Só me responde aqui. Ah, Isis, minha querida, obrigada, viu? Fico muito feliz. Tomara que tenha ajudado aí com algumas questões. Imagina, Natane, que é isso? Carol, põe aqui pra mim se é T6 ou L6 que você quis dizer. Só pra eu entender. Porque assim, o que acontece? Se eu tenho lesão T11 e T12 e essa lesão se estende, é isso que a gente precisa entender. Sim, o que é? T6 ou L6? Se eu tenho uma lesão que vai até a região lombar, né? Você tem normalmente uma lesão de neurônio motor inferior, tá? Mas L6 ali já não tá pegando mais nada da medula, já tá numa região já de raiz de nervo. Ah, Mayra, um beijo, minha querida. Ah, T6, então antes.
Então, se eu tenho uma lesão T11 e T12 e vai até T6, é uma lesão extensa, normalmente é lesão hemorrágica. Existem chances? Sim, mas lesões hemorrágicas são mais difíceis de reabilitar, tá? Isso falado pelos experts da neurologia no congresso da BNV. T12 e T13 e estende para L1. Daí isso é o que normalmente acontece, mais comum. Um pós-operatório que o animal começou a responder, porém do lado da cirurgia ficou rígido e mal consigo manipular. E a outra pata já está movimentando. É possível fazer algo específico? Então, quando é o lado da cirurgia, é porque você tem uma maior lesão desse lado, né? E daí o que acontece? Você tem uma maior lesão, um estímulo maior de neurônio motor superior ali. O quadro, a clínica dele é de maior extensão de aumento do tônus desse membro. Então você tem que trabalhar muito mais a flexão desse membro e tentar manipular ao máximo, mas dependendo do tempo de duração que desse animal está paralisado e o tempo que ele está totalmente contraturado, pode ser que o animal, além de uma lesão de neurônio motor superior, desenvolva contraturas que impossibilitem ele de se locomover e acaba tendo uma rigidez articular bizarra que atrapalha muito essa locomoção. Eu não sei se é exatamente esse o quadro, mas aí fica bem mais complexo. O ideal é começar a trabalhar com o animal paralisado imediatamente, não é depois que ele está 1 ano paralisado a pessoa ir atrás da gente. E como abordar lesões hemorrágicas? Da mesma forma, só que assim, o ideal é que o animal seja operado, tá? Porque quando o neurocirurgião, ele vai abordar esse canal vertebral e essa medula espinhal, ele vai remover o conteúdo extrusado e ele vai remover essa hemorragia, né? Esse conteúdo hemorrágico. Mais alguma dúvida, gente? Eu não sei quem que é Action Pet, mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Se tem uma contratura a longo prazo, você tem um prejuízo locomotor, não só medular, mas da estrutura muscular. Então, as coisas se complicam um pouco mais. Por isso que precisa desde o início, né? Aquele animal que tem uma paralisia, animal de ONG, que fica com aquela pata totalmente rígida, muitas vezes a gente não consegue voltar a flexão desse animal, gente, infelizmente. Posso te mandar a tomo para me orientar melhor? Manda, Carol, manda sim. Certo? Ai, que bom que vocês gostaram, fico feliz. Hoje a gente trouxe bastante conteúdo, então fiquem atentos nos stories que eu vou mandar para vocês tanto o artigo quanto o vídeo que eu prometi, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Quando eu venho aqui, vocês sabem que eu venho sempre tentando passar o melhor para vocês, para que tenha bastante conteúdo e que vocês consigam melhorar ainda mais o tratamento dos pacientes de vocês. Então é muito gratificante para mim poder ajudar dessa forma. Animal teve hernia extrusa, teve hemorragia e voltou a andar. Opera mesmo assim? Não, se voltou a andar não precisa operar. E outra coisa, operar depois de muito tempo não é a ideia, né? Hoje a gente sabe que não tem aquela questão das 48 horas, mas a cirurgia precisa ser feita o quanto antes. Certo? Gente, um beijo. É recente, vamos ver. É recente, ambos estavam assim. E um voltou e está realizando movimento. Já do lado da cirurgia também faz movimento, porém rígido. Daí precisa trabalhar bastante essa flexão. Trabalhar muito, muito, muito a flexão. Porque o animal tende a ficar espástico. Eu achei na minha cabeça, quando você falou pela gravidade, eu imaginei aquele animal paralisado há muito tempo com contraturas musculares graves, que daí talvez nem conseguiria melhorar. Trabalha bastante essa flexão desse membro, reflexo de flexão. Tá bom, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda pra mim e eu tento responder vocês ainda hoje, tá bom? Um beijo pra todo mundo, obrigada pela companhia, até mais!